Desde criança a gente está acostumado a escrever números usando um sistema numérico arábico. E depois a gente também aprende o sistema numérico romano, que a gente usa, por exemplo, para escrever o número dos séculos. No entanto, você sabia que durante a Idade Média e até hoje em dia em alguns locais, existe um sistema numérico diferente e muito inusitado que se baseia em posições geográficas do texto? Добрый день, meu nome é Igor Alcântara e este é mais um Teorema de Segunda. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 números e eu coloquei aqui escondido quais são esses números representados no nosso sistema de numeração. E são 3 números distintos. Diretor, você consegue imaginar mais ou menos o que é cada um desses números aqui? Sim. Quais são? Por exemplo, esse primeiro número aqui é o quê? 60. Não, eu vou dar uma dica. São todos números maiores do que 1000. Pois é, eu vou mostrar para vocês quais são esses números. Este daqui é o 4173. Esse aqui é o 5555. E esse é o 9394. Conseguiu perceber alguma similaridade, quem está nos assistindo aí e o diretor? Sim. Nenhum deles faz sentido. Nenhum deles faz sentido. Pois é, mas esse é um sistema de numeração que foi criado mais ou menos por volta ali do século XIII por uma ordem de monges conhecida como a Ordem Cisterciana, que tinha várias coisas bem interessantes, como por exemplo, em um momento da sua história, eles aboliram a fala. Eles foram os primeiros grupos a criar um sistema formal de linguagem de sinais, que é muito diferente do sistema de linguagem de sinais que a gente conhece hoje em dia. Por exemplo, eu vou fazer aqui. Diretor, tenta deixar a 5ª série de lado e vamos lá. O que é isso daqui na linguagem de sinais da Ordem Cisterciana? Não tenho ideia. Não tem ideia? Isso aqui é leite. Quem pensou coisa errada, ó, isso aqui é leite, né? Parece, por exemplo, você tirando o leite ali da teta da vaca. Olha que interessante. Isso daqui é marrom. Não sei por quê. Então, isso daqui, por exemplo, é leite achocolatado. Então, eles tinham todo um sistema de linguagem bem interessante. Então, eles criaram um sistema de numeração que era baseado numa linha vertical. E essa linha vertical vazia representava o número 0. E aí você tinha, por exemplo, uma linha saindo dela aqui, era o número 1. Se essa linha estivesse deslocada, não em cima, mas um pouco deslocada para baixo, era o número 2. O número 3 era essa linha descendo aqui da ponta em diagonal. O número 4 era uma outra linha diagonal, mas ela não descia da ponta, ela vinha de baixo para cima, parecido com o número 2, que começa embaixo. E aí a gente tem o número 5, veja bem como é que é o número 5. O número 5 você vai pegar aqui o número 1 e misturar ele com o número 4, você juntou os dois, você tem o número 5. O número 6 é essa linha aqui separada. O número 7, você vai ter o número 6 mais o número 1 juntos. O número 8, né, que parece um 4 nosso, só que invertido, ele vai ser basicamente o número 6 mais o número 2, então ele dá o 8. E o número 9, você vai ter aqui o número 8 mais o número 1. Então é assim que eles representavam esses principais números. Só que eles também tinham uma forma de representar os números de 0 até 9.999, porque essa que era a lógica de desenhar os números, mas eles podiam também ser escritos invertidos. Então, como assim? Basicamente, se o número estivesse representado nesta região, ele representava a unidade. Se ele estivesse nesta região, ele representava a centena. Se ele estivesse nessa região, ele representava a dezena. E nessa região, ele representava o milhar. Então, você tem unidade, dezena. A parte de cima são as partes, digamos assim, menores do número. E a parte de baixo as maiores, centena, milhar. Ficou confuso? Vamos lá. Olha, por exemplo, o número 1. Então, lembrando que se eu tenho representado na parte de cima para este lado é a unidade. Então, o número 1 a gente faz assim, como a gente viu. Se eu botar esse mesmo símbolo do lado inverso, o lado de cá representa a dezena, então esse é o número 10. Se eu jogo para o lado de baixo, aqui eu tenho 100, porque esse lado aqui vai ser, no caso, a centena,
E aqui o milhar, se eu tiver do lado de lá, então aqui, esse aqui é o número 1000. Então, o número 1, 10, 100 e 1000, a diferença é só a posição em que esse tracinho que vai da ponta para a direita ou para a esquerda, ele é representado. E isso vale para os outros números. Por exemplo, o número 7. O número 7 a gente aprendeu que ele é assim. Parece de fato um número 7, só que invertido. Se eu inverto ele, ele vira 70. Se eu viro de cabeça para baixo aqui, aí ele pode virar, por exemplo, 700 ou 7000, dependendo da direção que está o símbolo. E alguns números são muito fáceis de confundir. Por exemplo, o número 70 com o número 80. É basicamente invertido aqui. Então é muito fácil você confundir isso daqui, mas é só saber que este aqui é o número 7, virado para cá é 70, este aqui é o número 8, virado para cá ele vira 80, da mesma forma como, por exemplo, o 30 e o 40. O 3 é quando o traço ele sai da ponta, o 4 é quando o traço ele sai de baixo. Então por isso é 40 e este aqui é o número 30. Gostaram então de conhecer um pouco mais esse sistema de numeração da ordem cisterciana? Pois é, agora eu tenho um desafio para você, deixa aí nos comentários. E não vai ali no Google pesquisar, baseado só no que você aprendeu nesse vídeo, que número é este daqui? Daqui a alguns dias eu vou colocar a resposta lá no nosso Instagram. Você pode entrar no Instagram em iconfpod, I-C-O-N-F-P-O-D. Você vai ver lá no nosso Instagram a resposta, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, quiser saber mais sobre o nosso projeto, sobre o nosso podcast, você pode pesquisar por Intervalo de Confiança. A gente está nas principais plataformas de áudio e de podcast. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter como iconfpod, no YouTube e no Facebook como Intervalo de Confiança. Um grande abraço, até o próximo vídeo na Shledanol.